Bom, eu quero dar boa noite a todos. Primeiramente, agradecer muito a presença de todos aqueles que se destinaram a vir aqui e se juntaram a nós para dar essa aula super importante desse módulo, né, que é o módulo de joelho, né? Eu estou atualmente como diretor científico aqui da SBOT Santa Catarina, solucionando Funchal, e tenho um prazer grande, né, de estar hoje aqui junto com vocês para mais esse módulo de importância dentro da ortopedia, né? E, obviamente, culminando aí com mais uma aula de especialista, né, para esse módulo que nós criamos, que é o módulo específico para o especialista, que é uma educação continuada da nossa área, né? Hoje é joelho, né, que é a área que eu também atuo. Eu vou agradecer muito a presença de todos, principalmente pela coordenação que vai ser do Dr. Volney, né? Nós vamos ter a presença ilustre do Dr. Camilo Elito da USP, do Dr. João Maurício do Rio de Janeiro, o Dr. Anthony de Lages, que trabalha junto com o Dr. Volney, né, na mesma clínica, né? Então, tenho certeza absoluta que vai ser hoje uma aula e vai ser um curso bastante interessante. Sem mais delongas, vou passar a palavra ao nosso presidente, né, o Dr. Henrique Eisenberg, que divide comigo hoje essa apresentação aqui inicial. Dr. Henrique. Boa noite a todos, boa noite, Funchal. Mais uma vez, parabéns aí pela condução dos cursos de educação continuada, né? É um prazer para a nossa regional receber os colegas de todo o estado, do Rio de Janeiro, o nosso amigo João Maurício, o Camilo Elito da USP, né? E os colegas de Laje, o Antony Rosa e o Vonei também, nosso amigo de longa data. Eu gostaria de lembrar a todos apenas algumas informações institucionais, que em 29 dias nós teremos o Congresso Sul-Brasileiro e Catarinense de Ortopedia e Traumatologia no Costão do Santinho Resort. Conto com a presença de todos vocês lá. Nós já estamos praticamente com 300 inscritos, tá? Uma programação científica bem exuberante, e vai ser o evento da retomada de eventos presenciais aqui no nosso estado, nos nossos 3 estados do Sul, né? Vai ser um grande evento. Então, em 29 dias, espero vê-los todos lá para estarmos desfrutando de, além de uma atividade científica bem exuberante, também a possibilidade de nos reencontrarmos presencialmente. Sem mais delongas, gostaria de passar, então, a palavra de volta ao Funchal para que ele possa conduzir junto com vocês, aí, que são da especialidade de joelho. E eu tenho uma outra atividade na mão, vou ter que me ausentar. Mas desejo a todos uma boa palestra, uma boa reunião. Um grande abraço. Henrique, antes de sair, vamos tirar uma foto. Antony, lá, então. Por favor, você descompartilha para a gente tirar uma foto. A gente sempre tira uma foto inicial, para a gente poder... Então, todos que quiserem, né, participar da foto, né, nós vamos ter que tirar em 2 etapas, porque tem bastante gente já. Nós temos um número já de 36 pessoas. Então, aqueles que quiserem abrir, por favor, a câmera. Eu vou dar alguns segundos, todo mundo abrindo. Se quiserem participar. Tem um colchão até aparecendo. Vamos lá. Então, 1, 2, 3. Todo mundo olhando para a câmera, sorrindo. Vou tirar a segunda foto, por favor, pessoal. Todo mundo olhando ali para a câmera de novo. Tá? Muito bem. Então, Vonei, fica agora sob seu comando, tá certo? Eu volto no final ali para a gente fazer um encerramento. Henrique, muito obrigado aí pela tua presença. Boa participação aí no teu evento, tá certo? Então, um abraço Vonei, a todos. Boa noite. Você comanda. Beleza, então. Então, boa noite a todos os participantes. Boa noite, Camilo. Boa noite, João. Boa noite, Funchal. Boa noite, Anthony. Obrigado por ter me dado essa oportunidade de organizar esse evento, essa reunião. E a gente vai falar hoje justamente sobre o reforço lateral na reconstrução da LCA, uma coisa bem específica. Depois eu vou explicar como é que vai se portar os casos clínicos, mas a gente vai iniciar agora falando sobre a anatomia lateral do joelho com o Anthony, que vai dar essa explanação. Então, vai lá. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer, em nome do Volney e do Funchal, de lembrarem do meu nome para essa apresentação, para o pessoal da SBOT Santa Catarina. Fala desse tema que, com certeza, é muito importante, um tema recente aí discutido na literatura, que é a questão da anatomia lateral do joelho.
Então, a primeira descrição, né, em relação ao ligamento anterolateral foi feito por Paul Seguin em 1879, publicado pela primeira vez na literatura ortopédica mundial. Isso, com certeza, foi a parte principal e inicial para a discussão desse tema, que é discutido agora mais recente e mais a fundo, principalmente depois da publicação feita por Steven Kleis em 2013, publicando um artigo de redescoberta do ligamento anterolateral. Com certeza isso não seria uma redescoberta, mas sim aflorar o tema para pesquisa e discussão sobre todos os ortopedistas mundialmente. Desde então, esses cirurgiões vêm mostrando interesse pela pesquisa do compartimento anterolateral do joelho, com já mais de 100 artigos publicados a partir de 2013. Relembrando um pouquinho, resgatando, então, a anatomia do compartimento lateral, com certeza isso mostrou mais interesse dos cirurgiões, a partir do momento que percebia-se que mesmo na reconstrução do ligamento anterolateral, fosse ela por banda simples, banda dupla, fosse pelas técnicas transtibiais, transportal, mesmo assim, em torno de 7% dos pacientes ficavam com um pivô shift no exame físico pós-operatório. E a positividade desse teste, sem sombra de dúvida, piora o nosso resultado pós-operatório, principalmente nos pacientes de alta demanda. Relembrando, então, o que foi descrito por Seebacher e colaboradores, onde o compartimento lateral do joelho consistia de 3 camadas, relembrando, então, a camada mais superficial, contendo, então, trato tibial, bíceps femoral, uma camada intermediária, que era composta pelo retináculo do quadríceps, ligamentos patelofemorais, patelotibiais, e uma terceira camada, composta por cápsula, ligamento coronário arqueado, ligamento colateral-lateral, e aí, então, o ligamento anterolateral como uma nova estrutura a ser discutida, a ser debatida, sua importância e suas implicações nas nossas reconstruções. Posteriormente, então, Matt Degit, numa dissecção macroscópica de joelho de cadáveres, demonstrou que o compartimento lateral, então, seria composto não de 3 camadas, mas sim de 4 camadas, discutindo com o que Seebacher tinha proposto anteriormente. Na verdade, era a terceira camada que seria subdividida. Então, seria composto por uma camada aponeurótica, mais superficial, né? Depois, sim, essa segunda camada, a camada superficial, contendo trato tibial, tendão do bíceps femoral, uma camada profunda, aí sim, compondo mais as estruturas do retináculo, e uma quarta camada, onde nessa sim estaria contida ligamento anterolateral, assim como ligamento colateral lateral. Discutindo já basicamente, aprofundando a questão da anatomia do ligamento anterolateral, ele se origina, isso depois de algumas discussões, hoje chega-se a um consenso, onde ele se encontra, então, tipicamente posterior e proximal, condilo lateral, no fêmur, tá? Tendo a sua origem, então, aderida completamente ao osso, tendo um diâmetro médio em torno de 11 milímetros de diâmetro na sua origem. Tá? Já a sua inserção, ela corre distalmente, mas se subdivide em dois trajetos, sendo o mais curto, mais anterior, onde se fixa ao menisco lateral e a sua cápsula anterolateral, e uma segunda camada, que continuaria distalmente em direção à parte proximal da tíbia, uma inserção em forma de leque, posterior ao tubérculo de Gerdy. Então, seria uma origem e 2 inserções, sendo que a inserção, então, tem uma área semelhante à da origem, em torno aí de 11 a 12 milímetros, estaria mais centrada posterior ao tubérculo de Gerdy, em torno de 21 milímetros, e distal à interlinha articular lateral, com uma variação nas pesquisas em torno de 4 a 10 milímetros, sendo já nas reconstruções adotado o consenso mais próximo a 10 milímetros.
em relação ao comprimento dessa estrutura, também com uma variação de 34 a 59 milímetros, desde a sua origem até a sua fixação mais distal na tíbia. A espessura varia em relação ao sexo, sendo o dobro dos homens em relação às mulheres. Foi definido um ponto médio imediatamente proximal ao menisco lateral para a coleta desse dado de espessura, porque o ligamento não é totalmente linear, tem um componente discretamente triangular na sua origem e inserção, sendo em torno de 1 milímetro para as mulheres e 2 milímetros para os homens. Aqui sim, realmente, cada que foi tomando conta as discussões em torno dessa estrutura, sem sombra de dúvida, os seus cortes histológicos, a sua análise anatomopatológica fez ainda se fortalecer mais a questão de que realmente era uma estrutura diferenciada e não só como foi discutido no início, como um espessamento da cápsula lateral, porque histologicamente ele se comporta de forma diferente, né? Com a microscopia confirmando isso, inclusive nos cortes anatomopatológicos, mostrando então a presença de tecido conectivo denso, que o assemelha ou lhe torna mais próximo a realmente um componente ligamentar. Em relação, então, à biomecânica dessa estrutura, o ligamento anterolateral, um estudo feito por Elito e colaboradores mostraram que tinham tais características biomecânicas do ligamento anterolateral. Uma resistência variável em torno de 200 newtons, mais ou menos 115, uma rigidez em torno de 41,9, mais ou menos 25,7 newtons por milímetros, e uma capacidade de deformação de 10 milímetros, mais ou menos 3,5. Kennedy e colaboradores demonstraram achados semelhantes, mas com números mais estanques, sendo a carga máxima suportável em torno de 175 newtons e uma rigidez de 20 newtons por milímetros. Aqui sim, mostrando ainda a variação que os estudos têm, principalmente discutindo a questão de como fazer a sua dissecção, como identificar isso nos estudos cadavéricos. Então, esses pontos demarcam a forma como cada um desses autores localizaram tanto origem quanto intenção, e a gente sabe que a colocação ou posicionamento do enxerto lá na hora da reconstrução, em torno da parte central desses pontos, seria aquilo que é algo que a gente vai discutir posteriormente, mas mostrando que ainda tem variação interobservadores. Eu já tinha descrito na aula, mas depois foi relembrado que o Dr. Camilo, então, vai discutir mais sobre a questão de imagens. Eu optei por não tirar isso da aula, porque depois a gente consegue reforçar aquilo que eu vou citar. Então, Weber, na sua pesquisa, conseguiu avaliar um pouco a presença, então, e aprofundar a questão da presença do ligamento anterolateral e sua identificação nos exames de imagem, principalmente na ressonância magnética, sendo que teria uma variação de comprimento dependendo da posição, né? Comprimento maior em flexão do que em extensão, sugerindo que ele teria uma maior tensão quando em flexão. Aqui sim, um pouquinho relatando essa dificuldade, podemos dizer assim, que a gente ainda tem, tanto nós, cirurgiões de joelho, quanto os radiologistas, em identificar essa estrutura que há tão pouco tempo está sendo debatida, né? Então, no estudo de Claes, aí, avaliando 350 ressonâncias de lesão do cruzado anterior, ele mostrou que conseguiu identificar o ligamento anterolateral em torno de 95% dos seus casos. Diferente de outras pesquisas, onde mostrando que a visualização de todo o ligamento anterolateral era somente em torno de 33% das ressonâncias, mas pelo menos uma parte dele aumentando até em torno de 80%. Essa imagem mostra, então, aquilo que a gente debate, sendo que o plano coronal é o que a gente tem a capacidade melhor de identificar o ligamento anterolateral. Aqui um pouquinho das suas descrições em relação de como identificá-lo na sua origem e também na sua inserção.
Acho essa representação esquemática publicada talvez uma das formas que vai nos tornar mais fácil de transformar isso em rotina, de como identificar essa estrutura, relembrando, então, que teria uma origem única na região do epicôndilo e com uma dupla inserção, uma indo para o menisco lateral e outra mais próximo ao tubérculo de Gerdy. Aqui realmente mostrando detalhes em relação à sua inserção, tanto meniscal quanto tibial. Vou deixar, então, para o doutor Camilo descrever isso com mais detalhes em sequência. E, como conclusão, eu acho esse slide realmente extremamente importante, porque faz uma comparação com situações que os pesquisadores já passaram. Uma controvérsia semelhante foi encontrada lá na primeira publicação em relação ao ligamento patelofemoral medial, em 1992. Isso foi realmente debatido, contestado em alguns momentos, e no início essa polêmica girou em torno da dificuldade que se tinha de identificar essa estrutura, principalmente pela diferença em relação aos protocolos de dissecção e na capacidade de identificar tal estrutura na ressonância. Com o passar dos anos, o ligamento patelofemoral medial não sofre mais discussão em relação às suas questões anatômicas e identificação na ressonância, e sim indicações cirúrgicas técnicas em relação a ele, quando usar e quando não usar. E hoje, sem sombra de dúvida, o seu papel clínico na instabilidade está completamente definido e já é amplamente aceito pela comunidade ortopédica. Então, eu deixo como discussão para as próximas. Podemos, então, comparar o ligamento anterolateral ao ligamento patelofemoral medial. Acho que, em relação à pesquisa, sim, tem muito para ser debatido, o assunto ainda é recente, mas a gente já cada vez mais vai aceitando e tornando ele importante nas nossas reconstruções, pela capacidade de prevenir as instabilidades rotacionais, a sua facilidade técnica, sem pouca implicação no tempo cirúrgico, no tempo operatório, na questão do enxerto. Mas acho que sim, tem muitas coisas para ser debatida no futuro e cada vez mais a gente vai conseguir realmente consagrar todos os conceitos em relação a essa estrutura. De anatomia era isso que eu tinha e quero de novo agradecer ao convite feito pela Sociedade Brasileira de Ortopedia de Santa Catarina. Obrigado, Anthony, pela apresentação. Vamos dar continuidade aí na apresentação, enquanto você vai passando a bola para o Camilo. O Funchal já fez já apresentou o Camilo, mas tinha vários colegas que ainda não estavam presentes para os participantes. Então, Camilo, ele está, sem dúvida, o maior expert e maior estudioso acerca do ligamento anterolateral aqui do Brasil e, sem dúvida, né, um dos maiores do mundo. Né? Ele tem muitos trabalhos. Quantos tem, Camilo, de trabalhos sobre o ligamento anterolateral? 52 agora. 52, né? Então, dispensa comentários em relação ao assunto e te agradeço muito a tua disponibilidade de estar aqui com a gente. Então, te passo a bola, né, para você falar aí sobre o diagnóstico por imagem, a técnica e indicação da reconstrução do ligamento anterolateral. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer o convite de estar aqui. Para mim é um prazer estar aqui com os amigos de Santa Catarina. Acho que a última vez que eu estive no estado foi antes da pandemia, na jornada que o Funchal organiza lá no Havaí. Depois o Anderson me convidou para fazer uma aula em Joinville, só que meu voo não tinha teto, acabei pousando em Curitiba. Enfim, acabou não dando muito certo. Mas agradecer ao Volney pelo convite, para mim é um prazer estar aqui. Né? O Anthony, excelente aula sobre anatomia, está com o João Maurício, né? Sempre muito bacana. E a gente vai falar um pouquinho sobre diagnóstico por imagem, técnica e indicação da reconstrução anterolateral. Queria fazer só um merchan do nosso curso antes, é um curso de osteotomia ao redor do joelho, um curso online, que a gente começa 18/5, na semana que vem, que vai ser muito bacana. A gente vai abordar todos os aspectos aí das osteotomias ao redor do joelho, desde as técnicas clássicas até dupla osteotomia derrotativa de fêmur, osteotomia de correção de slope. Acho que vai ser um curso bem bacana. Quem tiver interesse pode me procurar para fazer inscrição. Em relação ao ligamento anterolateral,
Eu gosto desse editorial que foi escrito pelo professor Camanha, num livro que a gente editou, que está em vias de publicação, que as reconstruções extra-articulares elas eram feitas de rotina, e talvez um pouco por conta da artroscopia, que fascinou muito os cirurgiões de joelho, fez com que as estruturas periféricas fossem esquecidas. Somado a isso, teve um consenso da Academia Americana de Medicina do Esporte, em 1989, né, que julgou que esse tipo de reconstrução não tinha um benefício significativo, por isso que aí nos anos 90, 2000, até o início aí de 2012, 2013, esse procedimento ele foi pouco realizado em muitos centros. Mas os nossos resultados pós-operatórios, eles são satisfatórios? Se a gente olhar o índice de falha, o índice de falha ele varia muito, pode variar de 6% até 22% de falha. E o índice de retorno ao esporte, esse é um trabalho do registro neozelandês, é muito baixo. De acordo com esse registro, somente 15% retornaram no mesmo nível depois de 2 anos de pós-operatório. O Anthony falou um pouco sobre anatomia, né? Isso é uma coisa que a gente vem estudando bastante, anatomia, histologia, né? Desde 2000, já tem 10 anos que a gente estuda isso exaustivamente, tem diversos trabalhos publicados, existe um consenso em relação à inserção femoral posterior e proximal ao epicôndilo, como inserção tibial entre o tubérculo de Ehrlich e a cabeça da fíbula, como foi falado e como foi confirmado nessa revisão sistemática que a gente publicou há 3 anos. Como que avalia por imagem? Esse é um tema interessante. A gente pode avaliar a radiografia, fratura de Segon, né, sugere uma lesão anterolateral, ultrassom e ressonância magnética. Acho que a fratura de Segon, quando a gente vê a fratura, é muito clássico, né, pensar nas lesões das estruturas anterolaterais. Mas ainda tem muita controvérsia acerca de qual que é a estrutura responsável. A gente fez esse trabalho multicêntrico, né, com meu amigo Steven Claes, da Bélgica, e a gente viu que em todos os fragmentos o anterolateral estava inserido, porém, em metade deles também havia uma inserção do trato iliotibial. Então, as duas estruturas elas têm o seu papel na gênese dessa fratura. Agradecer o Anthony por ter mostrado o nosso desenho esquemático acerca da avaliação por ressonância magnética. Isso é uma coisa que a gente estuda bastante, porque o meu irmão é radiologista músculo-esquelético, então a gente tem vários trabalhos em conjunto. E o segredo nessa avaliação é procurar os vasos geniculares inferiores laterais. Se a gente vê os vasos, a gente vai ver o ligamento anterolateral, porque ele se bifurca imediatamente em cima dessa estrutura vascular. É interessante falar que tem uma correlação entre os achados da ressonância com os achados anatômicos. Então, a gente foi buscar esse estudo de correlação, porque tem muitas estruturas no complexo anterolateral do joelho. A gente tem que tomar cuidado em pacientes pediátricos, então, pacientes menores de 14 anos, o índice de caracterização ele é menor que 70%, porque o joelho é muito pequeno. Então, em pacientes pediátricos, a gente ainda tem que tomar um pouco de cuidado com essa avaliação. E a gente lesa o ligamento anterolateral, dá para ver na ressonância. Em estudos de exploração em vivo, esse grupo do professor Ferretti, do Eduardo Mônaco, de Roma, mostrou 90% de anormalidades nas explorações anterolaterais em lesões agudas do LCA. A gente reproduziu inicialmente essa avaliação com exames de ressonância magnética, nosso índice foi bem menor, inicialmente em torno de 30%. Aqui a gente vê uma lesão proximal na figura A, e aqui uma fratura de Segon bem clara na figura B. E quando a gente avalia pacientes adolescentes, esse índice chegava em 60%, mas bem longe daqueles 90% de exploração em vivo. A gente teve que utilizar protocolos especiais de avaliação, como ressonância bilateral, e aí a gente conseguiu realmente, comparando com o lado normal, achar próximo de 90% de anormalidades, e ressonância 3D, onde a gente achou próximo de 90% de anormalidades também. É interessante frisar que, assim como para a anatomia normal, os estudos de correlação da lesão na ressonância com a lesão cirúrgica são bastante grandes, então a gente pode confiar na ressonância para essa avaliação. E qual que é a importância de avaliar, de saber que esse paciente tem uma lesão na ressonância magnética? Essa foi a tese do Dr. Marcel Sobrado, que eu orientei aqui na Faculdade de Medicina da USP, e a gente acompanhou pacientes pacientes que foram submetidos à reconstrução isolada do LCA,
que tinham ou não lesão do ligamento anterolateral. E a gente viu que os pacientes que tinham lesão, eles evoluíam pior em termos funcionais e tinham um maior índice de falha dessa reconstrução, com um mínimo de 2 anos de seguimento. Em termos de reconstrução, quando a gente fala em reconstrução anterolateral, eu não vou falar sobre as tenodeses de Lemaire, que acho que o João Maurício vai expor na próxima aula, mas falando somente da reconstrução anterolateral, os resultados são muito bons. Esse é um estudo com mais de 500 pacientes, mostrando um menor índice de falha que comparativamente com tendão patelar e com tendão flexor. Estudos do nosso grupo em lesão crônica de LCA, mostrando melhores resultados com a reconstrução anterolateral. Esse é um estudo coreano em revisão de reconstrução de LCA, mostrando melhora do exame físico e maior índice de retorno ao esporte. Esse é um trabalho de um grupo de risco, que são pacientes com hiperfrouxidão ligamentar, mostrando um menor índice de re-rotura e uma melhora da estabilidade do joelho, quando a gente fazia a reconstrução associada anterolateral. E depois de diversos estudos publicados, a gente publicou essa revisão sistemática, compilando todos esses dados, mostrando que a reconstrução combinada levava a um menor índice de re-rotura e uma melhora da estabilidade rotacional. Quando a gente começou a fazer esse tipo de reconstrução, lá em 2013, 2014, a gente fazia essa técnica aberta, dissecava tudo. Hoje em dia, eu acho que ela é obsoleta, né? A gente não usa mais esse tipo de técnica, a gente faz uma técnica minimamente invasiva, mas ela fez parte da nossa curva de aprendizado, né? Por exemplo, a preparação do enxerto, a gente faz da mesma forma hoje do que a gente fazia naquela época. Então, eu acho que isso acabou evoluindo bastante e a gente que fez parte de todo esse processo conseguiu perceber bem claramente essa evolução. Hoje a gente faz um procedimento minimamente invasivo, eu faço uma modificação da técnica que o Bertrand descreveu em Lyon, ele faz um túnel duplo aqui na tíbia, eu faço um túnel simples, a gente está comparando os resultados das duas técnicas em 450 pacientes para ver qual que realmente funciona melhor. Aparentemente as duas funcionam iguais da mesma forma. E é um aspecto de ferradura, tá bom? Te vê pelas incisões, que é uma coisa cosmética que não gera nenhuma morbidade maior para o paciente. Em relação às indicações, isso variou muito ao longo do tempo, desde 2013, 2014, 2015. Então, quando teve o primeiro consenso de reconstrução anterolateral, as indicações eram muito amplas. Depois, no segundo consenso, as indicações elas diminuíram, ficou só para pacientes com revisão, pivô shift de alto grau, ou hiperfrouxidão ligamentar. Porém, na prática clínica, qualquer paciente com risco aumentado para falha tem eventualmente essa reconstrução. Hoje, no meu dia a dia, eu faço esse tipo de reconstrução em torno de 50% a 60% dos casos primários e quase 100% dos casos de revisão. Eu apresentei uma aula semelhante agora na ESCA, no Congresso Europeu, e levantei os meus casos esse ano. E esse ano eu estou com 79% de reconstrução anterolateral, em reconstruções primárias do cruzado. Então, está sendo um pouco atípico, porque a gente vai pegando mais confiança e vai vendo os bons resultados da reconstrução. Então, isso aqui é um exemplo, né? Um paciente skatista, já lesou várias vezes o lado direito, agora com uma pivô shift de alto grau do lado esquerdo, a gente faz a reconstrução associada anterolateral. E a gente vem fazendo esse procedimento desde 2014, com um túnel femoral proximal e posterior ao epicôndilo lateral e um túnel tibial entre o tubérculo de Gerdy e a cabeça da fíbula. Esse aqui é um outro caso, né, uma terceira revisão, né, um paciente triatleta, também um pivô shift de alto grau. A gente faz a revisão, nesse caso a gente usou um tendão de Aquiles longo para fazer a reconstrução intra e extra-articular associada. Casos de hiperfrouxidão ligamentar, eu acho que é uma indicação excelente, né? Hoje em dia, pacientes com mais de 5 graus de hiperextensão, a gente já tem indicado a reconstrução combinada extra-articular. Vou mostrar para vocês rapidamente como é feita a reconstrução. Esse é um jogador de futebol, né? Então a gente faz o planejamento, né? Tá ali o túnel femoral posterior e proximal ao epicôndilo, prepara o enxerto com semitendíneo triplo e uma perna do grácio simples. A gente faz o túnel do fêmur, o túnel combinado, né, do anterolateral e do LCA de fora para dentro. Né, o túnel da tíbia é feito de maneira convencional. A gente passa o enxerto, ficando aquela perna do grácio para fora do fêmur. Faz a fixação do LCA com parafuso de interferência, né, tanto no fêmur quanto na tíbia, de maneira habitual.
E depois, aquela perna do braço a gente utiliza para reconstrução anterolateral. A gente faz uma pequena via de acesso entre o tubérculo de Ehrlich e a cabeça da fíbula, faz um túnel à mão livre, aí o enxerto ele tem que estar mais tenso em extensão, tá? Isso é importante frisar, e mais frouxo em flexão, não é um enxerto isométrico. E aí a gente passa o enxerto por baixo do trato iliotibial, assim, de maneira percutânea, e faz a fixação na tíbia com parafuso de interferência. Se o enxerto for longo o suficiente, você quiser voltar ele, fazer uma perna dupla, também é possível de ser realizado. Então, uma reconstrução bastante cosmética que tem excelentes resultados. Então, para resumir, semitendíneo triplo e o grácio simples, perfuração femoral de fora para dentro, utilizando o mesmo túnel para o anterolateral, e a fixação na tíbia com parafuso de interferência. É importante frisar que a fixação tem que ser em extensão total e rotação neutra, né? Eu até escrevi um editorial para artróscopy, acho que 2 ou 3 anos atrás, frisando bastante que se você faz a fixação em flexão, né, seguindo esses marcos anatômicos, isso não fica da maneira 100% adequada. Eu até preciso atualizar essa minha casuística pessoal, que foi uma casuística que a gente publicou na Arthroscopy já tem 2 anos, né, e o meu índice de falha na época era de 2,3%, ele continua bastante baixo, se comparado com o índice de falha que a gente tinha para reconstrução isolada do LCA, que era de 7,6%, eu acho que a gente teve bastante benefício com esse tipo de reconstrução e mostrando aquela mesma técnica que eu mostrei para vocês. Então, como conclusão, os nossos resultados nem sempre são excelentes, a gente tem que considerar alguma coisa a mais. E eu gosto de mostrar esse estudo. Esse estudo a gente fez no Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia em 2016. A gente aplicou um questionário para 137 cirurgiões de joelho no dia da especialidade, e na ocasião 73,7% não realizavam esse procedimento, né? Só em pouco mais de 1/4 aí, dos cirurgiões realizavam, e de forma rotineira só 3,6%. Só que 91,4% diziam ter uma perspectiva positiva dessa reconstrução. Eu acho que nesses 6 anos aí a coisa evoluiu bastante, e isso tem virado uma realidade aí em todo o país. Eu acho que já dá para a gente dizer dessa forma. Tá bom? Então, queria agradecer mais uma vez o convite, e é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigado, Camilo, aí pela apresentação, excelente. Tá? Claro, enquanto você vai passando a bola lá para o João. O João, nunca comentei isso contigo, né, João? Vou comentar uma coisa hoje que você vai ficar sabendo. Mas, assim, para os nossos participantes, o João, há muito tempo, né, ele é dedicado à parte científica, tanto da SBOT quanto da Sociedade de Joelho, onde ele foi presidente das 2 entidades. Né? O João, em 1996, João, lá no Congresso Brasileiro em Curitiba, eu, o residente R3, fui apresentar um trabalho, e era você que era o comentador do trabalho. O pessoal lá da residência, né, disse: o João é extremamente exigente, detalhista, cobra do apresentador, ele é um carrasco nas suas avaliações, e não precisa nem te dizer como é que eu cheguei lá para fazer a apresentação. Né? E quando, no final, você se mostrou totalmente diferente daquilo que o pessoal tinha me falado, e eu tive uma visão muito diferente daquilo que eles tinham me pintado. Então, isso aí é a história lá de 96, na época que fui R3. Então, João, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra muito grande você estar participando com a gente aqui desse encontro da SBOT SC. E passo a bola aí para você continuar falando da indicação, da técnica de indicação de Lemaire e mini-Lemaire, né, como reforço lateral na reconstrução da LCA. Poxa, obrigado, Valnei. Obrigado por essa história aí que você me contou. Ainda bem que eu me saí bem dessa. Já estava até suando aqui, mas pô, hoje eu vou pagar meus pecados. Eu gostaria muito de agradecer o convite de todos aí de Santa Catarina. Para mim é um prazer estar aqui. É um prazer duplo por estar compartilhando essa apresentação aí com o Antunes, que fez uma apresentação de anatomia excelente.
e o Camilo, que dispensa apresentações, é um camarada que é um orgulho para todos nós, é uma referência mundial aí nesse assunto. E eu vou dar minha pequena contribuição aqui, porque, na verdade, a minha experiência com esse procedimento é muito mais modesta do que a dele, mas é mais histórica também. Mutou o teu... João, tá mutado o teu microfone. Ok? Aí, isso aí, perfeito. Então, eu vou falar um pouquinho a respeito do meu início também profissional, que isso aí se confunde um pouquinho com o meu posicionamento que eu tenho hoje a respeito desse tipo de reconstrução. Nós, em agosto de 87, começamos a trabalhar com reconstrução intraarticular do ligamento cruzado anterior, utilizando o tendão do semitendino dobrado. Naquela ocasião, a gente fazia um túnel femoral que era feito de fora para dentro, através de transportal, muito semelhante ao que se faz hoje, né? Com o uso de trefinas, que a gente tirava um tarugo ósseo, passava o tendão, depois reintroduzia o tarugo, estabilizando o tendão por interferência. Então, era uma reconstrução que, do ponto de vista de posicionamento, ela era muito semelhante ao que se faz hoje. Mas, do ponto de vista de fixação, naturalmente, era muito diferente, porque o mundo era outro naquela ocasião. E quando nós começamos, como o Camilo comentou superficialmente aí, a frequência de você fazer um reforço extraarticular era quase que uma rotina. Então, quando eu fui para o Sul treinar essa cirurgia, quando eu voltei para o Rio de Janeiro, o meu protocolo de cirurgia era operar o cruzado anterior com semitendino dobrado e fazia um Lemaire modificado, que você dissecava o banda tibial, dobrava ela pelo ligamento e voltava e suturava ao nível do tubérculo de Gerdi ou por ali. Essa associação ela foi saindo de moda no final dos anos 80 e no iníciozinho dos anos 90. E por quê? Porque naquela ocasião, veja bem, o ambiente que a gente estava. O Kurosaka publicou o parafuso de interferência em 87. Então, o tendão patelar estava vindo com tudo, uma reconstrução rígida, fixa, que você podia ter uma reabilitação agressiva. Donald Shelburne, todo esse pessoal dominando assim a inteligência de se fazer uma reconstrução do ligamento cruzado anterior. E a questão extraarticular começou a se tornar não só um pouco desnecessária, conforme o Camilo sugeriu, como também tinha muitos trabalhos mostrando que a reconstrução extraarticular associada à intra, ela causava rigidez excessiva do joelho, vamos dizer assim. Quer dizer, uma estabilidade maior do que se desejaria e que, eventualmente, poderia evoluir com desgaste, com artrose no longo prazo. E aí nós publicamos esse nosso trabalho na ocasião. Isso aqui era o túnel femoral como era feito. Eu adoro ver esse trabalho, que é uma coisa tão antiga, mas, ao mesmo tempo, é tão atual. E aí o que a gente fazia? A gente dissecava o trato iliotibial, pegava uma lingueta de cerca de 1 centímetro de largura e uns 10, 11 centímetros de comprimento, passava por baixo do ligamento, que é para colocar o ligamento no plano de profundidade que o Antônio ressaltou aí, que é o plano 4 lá, ele é bem profundo, e voltava e suturava ele aqui no tubérculo de Gerdi. E aí esse era o aspecto das reconstruções. A gente fazia algumas sem reconstrução anterolateral, mas algumas, esse blount aqui, você vê, as fixações eram risíveis, mas essas operações duravam muitos anos. Os caras jogando bola, vinha trazer o filho, porque não sei o quê, e o joelho bem e tal. Foram reconstruções muito bem sucedidas, eu tenho um carinho muito grande por elas, porque a gente tratou muita gente com esse tipo de reconstrução. E aí, conforme depois dos trabalhos lá 2013, 2014, quando o ligamento anterolateral começou a ser reestudado numa ótica um pouco mais anatômica, ele começou a ressurgir, né? Então, os trabalhos do pessoal do Bertrand, o Lutz publicou isso na Arthroscope Technique, junto com o Bertrand e o grupo lá de Lyon. E nós publicamos também, 3 anos depois, uma técnica muito semelhante, que era basicamente o que a gente fazia em 87,
fazia uma dissecção do trato iliotibial aqui, tunelizava ele, passava por debaixo do ligamento, ia no epicôndilo, bota um marcador aqui, a gente coloca uma reguinha com 3 milímetros para cima e posterior, faz um furo anteriorizado ali para fugir dos túneis do cruzado anterior e faz uma biointerferência que fica uma reconstrução bem sólida, vamos dizer assim. E aí, eu vou mostrar aqui um videozinho para vocês. Perdão. Que eu estou querendo adiantar ele um pouco, porque é isso. Tem a reconstrução do cruzado aqui que não interessa. Bom, aqui vamos. Então, nós marcamos ali aqui o tubérculo de Gerdy, na linha aqui, fazemos a incisão de pele subcutâneo. Eu acho que a grande vantagem de você usar o trato iliotibial é que ele é uma operação muito fácil. Entendeu? Você pode ser feito por um residente, por uma pessoa que esteja no início da sua curva de aprendizado. Então, nós dissecamos aqui, quer dizer, a chance de você fazer uma lesão de estrutura ali é praticamente nenhuma. Então, nós medimos basicamente uns 8 centímetros, perdão, uns 11 centímetros de comprimento, de modo que a gente possa passar ele depois, como vocês vão ver, por baixo do ligamento colateral medial. Dissecamos ele, fazendo uma sutura tipo crackle para poder migrar o tendão no túnel. É uma operação rápida que você consegue fazer ele com 10, 15 minutos de cirurgia, adiciona pouquíssimo tempo. Agora você vai lá no colateral, disseca, ele é fácil, ele está na mão ali, é simples de fazer, não tem nenhuma dificuldade. Passou por baixo, já está... A gente gosta sempre de marcar o epicôndilo para ter uma referência mais objetiva ali na hora de mensurar o que você vai colocar mais superior e posterior. Você tem uma referência mais objetiva. E aí, uma vez que você elegeu o seu ponto, é tunelizar, passar o tendão e fixar. Aqui o tendão já está sendo migrado para dentro do túnel. Você vê que ele fica um ligamentozinho bem estruturado. A gente estrutura isso em torno de 20, 30 graus de flexão, com todo cuidado de não limitar naturalmente a extensão do dente. Depois você estrutura o trato por planos, quer dizer, estrutura o trato, depois estrutura o plano subcutâneo e pele, e acabou a operação. E aí, se você for pegar as revisões sistemáticas, inclusive essa do Camilo, praticamente todas as revisões dizem que o ligamento, a reconstrução combinada, ela é mais rígida e ela evolui com um índice menor de rerupturas, principalmente. Mas essas séries todas, se você for olhar com cuidado, elas têm muita heterogeneidade também. Então, você não pode olhar essas revisões sistemáticas, que, via de regra, são trabalhos de nível 1, como uma verdade absoluta, porque você, obrigatoriamente, se compara muitas coisas diferentes. Eu, na minha percepção, depois desses anos todos aí operando cruzado e tendo complicação, e tratando as minhas complicações dos outros, eu acho que tem duas coisas que são fundamentais para o índice de ruptura. Primeiro é posicionamento. Quer dizer, o posicionamento, no passado, ele era muito menos privilegiado, vamos dizer. Hoje em dia, você tem muito guia. Essa coisa da dupla banda trouxe para a gente uma visão anatômica do ligamento cruzado anterior que melhorou enormemente o posicionamento das operações que são feitas hoje. Mas eu acho que também o volume de tendão que você bota na tua reconstrução é fundamental. A resistência do enxerto em si. Se você bota um semitendinoso dobradinho ali, entendeu? Às vezes um cara grande, jogador de futebol, o tendão não aguenta.
mesmo que ele esteja bem posicionado. Então, eu acho que essas coisas todas têm que ser levadas em conta na hora de você estar indicando se você vai incluir o anterolateral na tua prática cotidiana, conforme fez o Camilo, que hoje em dia mais da metade dos pacientes dele são reconstruídos com o anterolateral também, ou se você vai fazer uma reconstrução clássica, bem posicionada, com enxerto de alta resistência, que você espera que também vai funcionar bem. Esse outro estudo feito em cadáveres, analisando os efeitos da limitação da translação anterior da tíbia e da rotação interna, que essa associação diminui significativamente as duas coisas, tanto a anteriorização como a rotação interna da tíbia em relação ao fêmur. E aí, essa diminuição da rotação interna é que eu entendo que seja uma coisa não desejável na maioria das vezes, porque você quer que o paciente efetivamente faça uma rotação externa normal, fisiológica, depois que você reconstruiu o cruzado dele. Então, a preocupação nossa, até porque eu que já tive um déjà vu disso no passado, quando a reconstrução anterolateral era associada com eventual rigidez do joelho ou eventual limitação funcional ali em termos de arco de movimento, em termos de flexibilidade articular, a gente se preocupa muito com isso. E quanto à questão da minha indicação propriamente disso, eu praticamente nunca faço em casos primários. Porque, por exemplo, o jerk explosivo que as pessoas chamam é um jerk 3, aquele jerk que você subluxa, ploc, a tíbia completamente em relação ao fêmur. Quando a gente começou a operar cruzada, não tinha ressonância magnética, o diagnóstico era clínico. Então, você tinha que achar o jerk do doente para poder bater o martelo que aquele paciente efetivamente tinha um lesão de cruzado que fosse passivo de reparo. Então, eu vou te falar, se eu for classificar os jerks que eu examino no consultório, eu acho que 80% são explosivos, considerados explosivos, porque a gente faz manobras que efetivamente luxam e subluxam o platô e reduz de novo. Então, isso para mim não pode ser um critério só, porque todo mundo tem um jerk explosivo, na minha visão. Claro, uns mais, outros menos, mas eu não vejo um jerk explosivo, bum, diferente dos outros tantos que eu vejo na média. Então, isso para mim não é um critério muito bom. O critério também de você fazer um esporte agressivo, como futebol, por exemplo, eu acho que o cara que joga futebol ele tem que ter um cruzado íntegro e ele tem também que ter muita mobilidade, flexibilidade articular. Então, também eu não sei se de rotina é um bom candidato também, né? Então, a gente basicamente indica em cirurgias de revisão, particularmente naquelas onde a revisão foi feita adequadamente. Ou seja, o posicionamento era excelente e o colega ou você mesmo usou um enxerto de alta resistência e rebentou. Aí eu acho que você tem que pensar em aumentar um pouquinho a rigidez do teu joelho, a contenção que você vai conferir na tua reconstrução. Revisões, quando já é a segunda ou terceira vez, aí eu indico de rotina, claro, excetuando-se questões de instabilidades associadas e um platô muito inclinado também me preocupa muito, naquele paciente que é um rompedor de cruzado. Se opera, ele rompe, opera, ele rompe. Eu acho que tem que avaliar outras causas também. E inserir a reconstrução extraarticular de uma forma parcimoniosa e com critério. É um critério que tem que ser seu, porque a literatura não te dá um critério muito, muito preto no branco para você poder seguir. Então, isso vai depender um pouco da tua experiência pessoal e do tipo de resultado que você vai ter nas tuas reconstruções. Era isso que a gente tinha a dizer. Obrigado. Obrigado, Maurício. Então, enquanto você vai passando a bola para mim aqui, eu vou só explicar como vão ser os casos. Os casos são casos meus do dia a dia, né? Alguns já operados, outros ainda não. E assim, é só bem direto. São casos que já foram indicados, já tem a lesão do cruzado, já tem o diagnóstico de lesão do cruzado.
É só para a gente mostrar se faz ou não, se faria ou não faria, se faria por quê, né? E ver as diferenças pacientes que a gente encontra no dia a dia. Então, tá aí. Primeiro paciente, então, masculino, 34 anos, 2 meses de lesão do cruzado. Deixa eu só tirar aqui aí. Né? Futebol 3 vezes por semana, academia 2 vezes por semana, jogador de futebol, campeonato amador. E aí? E aí, Anthony, o que você comenta alguma coisa? Em relação ao pivô, não tem muita diferença se ele é explosivo ou não, mas acho que levando em consideração o tipo de atividade que ele faz, eu pensaria em sim, talvez pensar em alguma reconstrução associada. Uhum. E dentro da reconstrução, você faria qual? Eu faria ligamento anterolateral, que é o que eu tenho mais experiência. Perfeito. E você, Camilo? Eu também. Eu acho que pela atividade, né? Eu tenho mais dificuldade com paciente de futebol amador do que futebol profissional, que é mais difícil de controlar esses caras. Então, eu faria com certeza a reconstrução e faria o ligamento anterolateral também, reconstrução primária. Eu acho que a minha técnica de rotina é com o ligamento anterolateral. Perfeito. E você, Maurício? Esse perfil aí, metade dos meus clientes ou mais um pouco. É aquele cara que é o esportista amador, eu faria com certeza uma reconstrução isolada nele. Ou faria um patelar, que é um tendão que eu gosto muito, ou faria um graft link também, que é um tendão que me agrada demais, a gente tem uma experiência muito boa com ele. É um tendão grosso, forte, geralmente em homem, você fica com tendão de 9, 10 às vezes, e eu acho que tem um resultado bem bom. Beleza. Então, feminino, 27 anos, uma lesão recente, né? 30 dias de lesão, IMC 29, né? Vôlei 2 vezes por semana, um valgo bilateral, né? E um pivô shift positivo. E aí, Camilo? Então, para fazer o ligamento anterolateral com aquela técnica minimamente invasiva, você precisa palpar bem o epicôndilo. Isso é uma coisa primordial. Não, senão você acaba colocando o túnel numa posição não adequada, né? Então, acho que eu tenderia a fazer, nesse caso, também reconstrução do ligamento anterolateral associada, mas esse é um detalhe técnico que é importante, né? Se você... Todo dia o pessoal me pergunta, qual que é a manha de colocar o túnel? A manha é você palpar o epicôndilo. Se você não está palpando, se tem um coxinho ali que você não consegue sentir, você tem que fazer uma via um pouco maior para poder sentir e colocar no posicionamento correto. Porque se você colocar no posicionamento inadequado, ele vai funcionar de maneira incorreta e não vai dar certo. Beleza. Você, João? Essa paciente aí eu também faria uma reconstrução isolada nela. Isolado. E, na verdade, aí você tem que avaliar se ela tem a altura dela ou não. Agora Porque às vezes se for uma baixinha, 1,70 daquela m, gordinha né? baixinha. Não, ela é mais alta do que Então baixinha. faria um graft link nela também. Perfeito. Anthony? Uma das coisas que o Bertrand sempre defendeu é que o sexo feminino, pela sua hipermobilidade, uma questão de lacidão maior, teria um cuidado maior em relação a associar a reconstrução do ligamento anterolateral. Então, acho que levando o perfil dela em consideração, mas somando esse fator do sexo feminino, sem sombra de dúvida, aí eu associaria a reconstrução do anterolateral. Perfeito. Então, feminino, 20 anos, diagnóstico precoce, atleta profissional de futsal, goleira, pivô shift positivo. Aí a questão justamente de discutir é se daqui a pouco a posição em campo, quadra, influenciaria na decisão de você fazer ou não fazer um reforço lateral. O que você diria aí, João? Atleta de futsal, ela. Profissional. Então, eu acho que a profissão em si e a posição do atleta, ela não indica formalmente. Eu acho que é um caso a caso. É muito mais individualizada a decisão
do que propriamente já não. Se o camarada é meio de campo, ele tem que ter uma reconstrução extraarticular também, porque senão vai falhar. Entendeu? Não é assim que a gente vê. Essa paciente, por exemplo, eu faria um tendão patelar nela rindo, entendeu? E com as perspectivas de bom resultado de longo prazo bem consistentes. Perfeito. Você, A não ser que ela tivesse alguma... Uma coisa que me preocupa bastante é o que o Camilo ressaltou ali, é a questão da hiperextensão. Né? Não, eu não coloquei aqui porque ela não tinha. Então, pronto, desculpe. Pô, vai ficar... Eu e o João não vamos concordar nenhuma aqui. Não, mas... Não, ainda tem muito caso por aí. Calma, Camilo. Mas essa é a ideia. Essa é a ideia Então, da gente conversar. Não, no próximo eu falo o que eu vou fazer. Beleza. Nesse caso, eu tenderia a fazer também. Eu, né, goleira de futsal, a gente, na faculdade aqui, as meninas têm jogado cada vez mais futebol. E assim, acho que em todo mundo, né? Acho que é uma realidade. Elas têm se machucado bastante também, bastante lesão de LCA em meninas que jogam futebol, e é uma coisa que a gente tem que lidar. O que eu acho é que é o seguinte: eu tenderia a fazer reconstrução, mas eu evitaria. Goleira de futsal, ela ajoelha bastante, né? Tá? Exatamente. Eu evitaria fazer um tendão patelar. Acho que se não fosse fazer tendão flexor, talvez eu optasse pelo tendão quadricipital para ela. Mas nesse caso, eu acho que 20 anos, né, ela é nova, tem uma atleta profissional, tem uma carreira grande pela frente, muita exposição, né, às lesões, então eu tenderia a fazer reconstrução extraarticular associada também. Você faria o que dentro do joelho, Camilo? Eu faria com semitendina e grácio, né? Faria com semitendina e grácio aquela técnica daquela forma que eu mostrei. E aí você acha que ele triplo, ele não pode eventualmente ficar meio fino, não? Então, a gente tem um estudo, né, que eu sempre quantifico isso, né? O semitendíneo triplo com grácio simples, só em 4,6% dos casos ele ficou menor do que 8, né? Eu acho que é um número bastante pequeno. E agora a gente está comparando esses casos, né, que a gente fez o tendão que deu 7 ou menos, né? Tem o caso até que deu 6, um paciente bem pequena. Com a reconstrução extraarticular, a gente está comparando com a reconstrução intraarticular isolada com enxertos mais grossos em termos de diâmetro, para ver se realmente há uma diferença ou se a reconstrução extraarticular, de certa forma, protege um pouco o enxerto. Eu não tenho essa resposta ainda, mas acho que é uma coisa bastante interessante que a gente está em andamento. Anthony? Eu acho que, comparando esse com os outros dois casos anteriores, é o protótipo perfeito para a indicação do anterolateral. Sexo, jovem, atleta de alto rendimento, é o perfil para o alto risco de relesão. Então, aí seria o ideal, a indicação da reconstrução do anterolateral, pensando no futuro e prevenção, diminuir taxa de reruptura. Acho que esse é o perfil ideal. Só faltou dizer que era uma relesão, sem sombra de dúvida. Beleza. Então, quarto caso, masculino, 17 anos, também atleta profissional de futsal, categoria de base, pivô shift positivo. Camilo? Eu acho que eu vou seguir nessa mesma linha, né? O paciente tem muita exposição ao risco, né? Futsal, né? Tem bastante exposição, e paciente jovem. Então, para mim, ele tem 2 critérios aí, né? Se for um pivô shift mais exuberante, já seriam 3. Eu faria a reconstrução anterolateral com certeza aí nesse caso. João? Também usaria o patelar nele, isolado. Perfeito. Anthony? Não, eu associaria LCA, mas anterolateral. Não patelar com Lemer. Não pela facilidade técnica e por usar uma área doadora pequena, discreta, deixaria isso para uma relesão, se caso acontecer, deixaria patelar com mini Lemer. Perfeito. Então, feminino, 23 anos, atleta profissional de futsal, pivô shift positivo, hipermobilidade articular, diagnóstico precoce, né? Eu acho logo que machucou.
Só que essa paciente tem uma história pregressa de reconstrução do LCA do joelho contralateral, com tendão patelar, 3 anos de pós-operatório, retorno ao esporte no mesmo nível que antes da cirurgia do ligamento contralateral. E aí? E aí, João? Bom, ela já tem uma história bem sucedida no joelho, né? No contralateral. No contralateral. Com patelar. Com patelar, exatamente. Não, eu acho que paciente profissional de esporte que tenha rotação, a minha tendência é fazer ou patelar ou quadricipital, que é um super tendão também. Uhum. Quer dizer, a questão da mobilidade, quer dizer, me leva um pouco a aumentar um pouquinho a rigidez da minha reconstrução. Mas eu acho que com essa história pregressa dela, eu acho que a conversa ia caminhar no sentido de fazer um patelar de novo para ela, isolado. Camilo? Esse caso, eu faria o LCA com patelar também, porque ela já fez, né, uma vez, então você não fazer é pedir para ter problema, né? Mas eu faria um mini Lemer associado, né? Quando eu faço reconstrução primária com tendão patelar, eu procuro fazer o mini Lemer para poupar, né, os isquiotibiais para, enfim, uma futura reconstrução ou qualquer outro procedimento que seja necessário. Já fiz muito tendão patelar e braço para fazer o anterolateral, mas hoje em dia eu já não faço mais esse tipo de reconstrução. Então eu faria o patelar, mas associaria um mini Lemer para ela, um Lemer modificado aí, extra-articular. Anthony? Eu tenho um caso semelhante antes de eu ir para o Bertrand e depois de voltar de lá, né? Então, justificar para o paciente a necessidade de uma reconstrução daquilo que antes eu não fiz, eu acho que é importante a gente colocar o paciente a par da situação e chamar ele para a responsabilidade, dizer que teve coisas que modernizou, que tu acha que realmente vai acrescentar no resultado final dela, e deixar para a escolha dela. O que eu faço exatamente igual, né? A gente pode fazer, mas eu acho que tem um risco. Se a decisão ficar só para mim, eu manteria a mesma técnica. Mudaria o que foi feito do outro lado e faria que sim, com flexor e associar o anterolateral. Perfeito. Eu tenho um caso, não foi de reconstrução anterolateral, mas eu tenho um caso no final da década de 2000, num paciente fiz um tendão patelar de um lado e depois entrei na onda de fazer o dupla banda e no contralateral fiz uma dupla banda. Até hoje, esse paciente é um anestesista, até hoje ele me fala que o tendão patelar que eu fiz de um lado está bem e o da dupla banda sempre não tá legal, sempre tem uma instabilidade. Então, assim, eu quis fazer uma coisa que estava teoricamente em voga na época e não foi tão bem sucedido como foi o primeiro que eu fiz. Então, bem interessante isso. Então, masculino, 20 anos, 3 meses de lesão, pivô shift explosivo, né? E lesão em rampa do menisco interno. Tá? Então, aí, justamente, é para a gente conversar, né? Essa lesão em rampa do menisco, ela aumenta esse ressalto, esse pivô, ele faz com que haja uma instabilidade maior da parte lateral ou não? Camilo? A lesão em rampa do menisco medial, ela é um sinal de um trauma rotacional maior, né? Já tem trabalhos que sugerem que você tem uma rotação anterolateral da tíbia e o semimembranoso ele puxa, né, a tíbia para trás, faz uma contração do semimembranoso e isso acaba levando à lesão em rampa. O que tem na literatura em termos de lesão em rampa é que a reconstrução associada extra-articular, por talvez aumentar um pouco a estabilidade do joelho, ela protege a sutura meniscal, né? Então, acho que o grupo do Bertrand ele tem mais de um trabalho publicado, né, mostrando isso com um número de casos bastante expressivo. 20 anos, para mim, não tem... mesmo que seja um sedentário, né, é uma idade que eu tenho uma tendência grande a fazer a reconstrução extra-articular associada. Então, com rampa ou sem rampa, acho que não mudaria a minha conduta, mas a rampa acaba sendo um fator a mais aí para a gente pensar.
Perfeito. João? Eu faria um semi-tendido quádruplo nele e suturava o menisco. Isso tá mesmo. Anthony? O Bertrand sempre defendeu que o pivô shift explosivo, mesmo que tu não identificasse lesão em rampa na ressonância, tu teria que ir preparado para isso, porque o pivô era altamente sugestivo de tu encontrar alguma lesão durante a inspeção pelo portal pós-intermedial. Então, eu iria preparado para reconstruir o anterolateral associado, e se eu já tenho essa identificação da lesão em rampa com a ressonância, claro, preparado para suturar. Se eu identifico isso lá, aí eu vou ter que meios eu vou ter, que material eu vou ter disponível no momento. Mas, sem sombra de dúvida, sutura associada. Feminino, 28 anos, atleta profissional de futsal, diagnóstico precoce, pivô shift positivo. Só que essa paciente, essa atleta, tinha uma história pregressa de minissectomia parcial externa, com 4 anos de pós-operatório, com lesão cartilaginosa 3A no compartimento lateral. E daí, João? Essa paciente, prognóstico médio prazo, complicado, né? Mulher, lesão de cruzado, valgo, lesão no compartimento lateral. Valgo, não é isso? Não tem valgo. Normo-eixo. É normal. Faria um patelar nela também. Camilo? Eu acho que você falou normo-eixo, né? Mas esse caso é fundamental você fazer um raio-x panorâmico, porque, enfim, minissectomia lateral, né? Tem uma tendência rápida, né? A paciente entrar em valgo, e aí, se ela tiver um valgo, você pode colocar uma corrente ali no cruzado que vai acabar falhando também, e vai acabar aumentando a artrose aí, né, a lesão degenerativa no compartimento lateral. Se ela tiver compensada, eu acho que pela minissectomia e pelo esporte, eu faria a reconstrução extraarticular associada, mas esse é um caso que o prognóstico a curto e médio prazo não é tão bom, né, por conta dessa lesão condral. Aí tem que ponderar, né, se vale a pena, no mesmo tempo cirúrgico, você fazer alguma coisa para essa cartilagem, né, e eventualmente, dependendo da extensão da lesão de menisco, até pensar em, para proteger o joelho dela, num transplante meniscal, mas são situações que inviabilizariam, né, a curto prazo aí, o retorno ao esporte no nível que ela está. Aí é uma questão de conversar bastante com a paciente para ver qual que é a pretensão futura dela, mas voltar ao esporte, independente do que você fizer, já vai ter uma chance de ter um rendimento menor. E a tendência de você reconstruir, fazer o reforço lateral e aumentar a constrição lateral, acelerando esse processo? A reconstrução anterolateral, ela é fixa em extensão total e ela é mais frouxa, né? Vocês viram no vídeo em flexão. Então, teoricamente, você não aumenta a constrição se você fixar o ligamento em extensão. Tem tanto trabalhos biomecânicos quanto trabalhos clínicos de longo prazo, de Roma e de Bolonha, que mostram isso. O Lemaire, por ele ser mais isométrico, ele pode, né, eventualmente aumentar um pouco a constrição, porque quando o joelho está em flexão, você não tem aquela rotação fisiológica. Mas tem vários trabalhos biomecânicos que mostram que ele também não aumenta a constrição, né? Enfim, eu acho que essa questão de aumentar muito a constrição, ela acontecia quando se fazia aquele tensionamento demasiado por você não colocar o LCA intraarticular, né? Que eram cirurgias... Na verdade, no passado, você botava até um pouquinho de rotação externa. Externa, exatamente isso que eu ia comentar. Ia fazer o Lemaire e rodava externo para pensar. Vou dar uma compensadinha aqui. Isso. Então, eu acho que essa questão de aumentar a constrição, né, e aumentar a alteração degenerativa, ela não acontece assim na prática, né? Desde que você, eu volto a frisar, isso é uma coisa importante, né? A reconstrução, ela, né, é fácil de fazer, né? O anterolateral é fácil, o João mostrou também, o Lemaire é uma reconstrução tranquila,
mas você tem que respeitar, né, os parâmetros anatômicos e os parâmetros de fixação, né? Qualquer errinho aí que você faz, até por ela ser mais fácil, né, às vezes é feito de uma maneira mais tranquila, mas se você errar na fixação, no posicionamento, você vai gerar um comportamento inadequado do joelho. Essa paciente foi o primeiro anterolateral que eu fiz, né? Foi em 2017, né? Foi o primeiro que eu fiz, e ela jogava aqui com a gente, aqui nas Leoas, e ela voltou a jogar e está jogando profissional até hoje. Faz um ano que eu não acompanho ela, mas até no ano passado, quando ela estava aqui, ela não tinha ido bem, estava bem, estava jogando normal, sem ter desenvolvido uma artrose lateral aí nesse curto, tá certo que é curto tempo, né? 3 anos só, que eu acompanhei ela no pós-operatório, de pós-operatório, mas estava evoluindo super bem e está jogando ainda profissional. Mas foi meu primeiro LAL que eu fiz quando aqui em Lages. Masculino, 18 anos, re-ruptura do LCA após 3 anos de pós-operatório, né? Tinha feito isquiotibiais na primeira, pivô shift explosivo. Esse eu faço. Pô, vamos concordar, então. Agora sim. Agora a gente vai concordar bonito. Uma hora. Só não vamos concordar nas opções, porque nesse paciente aí, eu faria um patelar também nele, e fazia um Lemaire nele, igual a gente mostrou ali. Não, mas eu também faria isso. Eu faria um patelar com Lemaire, nesse caso. Quando eu faço patelar ou quadríceps, eu tendo a fazer a reconstrução extraarticular com Lemaire. E, por coincidência, esse paciente está com 4 meses de pós-operatório. Eu vi hoje à tarde, ele veio à consulta hoje à tarde, está evoluindo super bem, um ressalto negativo, o joelho bem estável. Você fez o quê? Entre articular, você fez o quê? Fiz patelar. Boa. Patelar com Lemaire. Com mini Lemaire, né? Não tinha nenhuma possível causa? A ruptura foi só pelo trauma? Foi só pelo trauma. Não tinha aumento da pente, tibial, nada. Último caso, então, masculino, 37 anos, IMC 42, lesão bilateral. Então, a primeira, o lado direito com 3 anos e o lado esquerdo com 1 ano de evolução. Tem instabilidade no dia a dia. Valgo bilateral, pivô shift explosivo bilateral, e ele tem uma lesão complexa do menisco medial do lado direito. Não faz atividade física. Esse paciente veio na semana passada no consultório e ainda não tem uma conclusão do que fazer. Vocês vão me ajudar nesse caso. O slope João. dele é normal, né? O slope, Normal. E o menisco do lado direito, ele tem uma lesão degenerativa já complexa. E o esquerdo não tem lesão meniscal. Esse que tem 1 ano de lesão. Mas o ressalto ele é explosivo. Não tem lesão meniscal que eu tenha visto na ressonância. faria um patelar Mas o bilateral. IMC dele é 42. Faria um patelar bilateral nele. Quer dizer, operava um joelho e depois operava o outro, né? Sim. Eu também faria um de cada vez. Eu acho que eu vou ter que concordar com o João. Esse caso não é um cara que ele não vai fazer esporte, né? Não é um cara que é de risco para relesão. É um cara que simplesmente você tem que devolver uma estabilidade Mínima para o dia a dia, né? Para ele conseguir viver a vida bem, sem queixas, né? Ele, em tese, não vai se expor a situações de risco, né? Até porque, se ele se expor a situações de risco, ele pode até fazer uma luxação de baixa energia aí, né? Então, eu acho que daí o LCA vai ser o problema menor, em tese. Eu acho que eu faria um patelar também para ele, um lado e depois faria o outro, né? E avaliaria muito bem esse eixo dele, né? Porque com uma lesão do menisco medial complexa, que provavelmente você vai ter que fazer uma meniscectomia, né? Às vezes até ampla, né? Então já é uma coisa que você tem que tomar cuidado. Perfeito. Anthony? Eu acho que aqui a única coisa é o pivô shift, é a nossa percepção, né? Então, pensando no perfil dele, ele não tem risco de realmente estar exposto à redução.
aqui eu faria LCA isolado, mas eu uso flexor por ser minha rotina. Não usaria patelar, primeira opção. Beleza, então. Então, só para a gente terminar nosso encontro, né? Queria ver de vocês, assim, quais são as diferenças que vocês veem no pós-operatório, né? De um paciente com e sem reforço lateral, e se existe alguma mudança na questão da fisioterapia, porque eu sei que tem alguns participantes aqui que são fisioterapeutas, no tratamento, na orientação pós-operatória. Antônio, começamos por você. Eu posso começar. Eu não mudo meu protocolo de reabilitação na Associação da Reconstrução, LCA e anterolateral. O protocolo é o mesmo e realmente eu tenho mais prazer de examinar um joelho com a reconstrução associada, principalmente quando eu testo o pivô depois de 3 meses. Beleza. Camilo? Eu não mudo absolutamente nada. Isso é uma coisa que a gente fez questão aqui de trabalhar bastante no nosso serviço, né? Que a gente, desde o começo, achou que se a gente trouxesse mudanças de reabilitação, a gente ia ter problema, porque a reabilitação do LCA ela é muito bem estabelecida, então a gente não muda absolutamente nada. Agora, claramente, né, os pacientes que fazem a reconstrução extraarticular, principalmente Lemer, né, eles acabam tendo um pouco mais de dor no pós-operatório. Isso é uma coisa que você tem que tomar bastante cuidado. Tem mais dor, mais inibição quadricipital, e ele tende a entrar um pouquinho de flexo no pós-operatório inicial, então é uma coisa que você tem que insistir mais do que no PO habitual de reconstrução de LCA com a extensão nas primeiras semanas. Isso é uma coisa que a gente tem visto aqui, a gente tem feito, e os pacientes evoluem bem, mas a gente fica de olho nessa extensão pós-operatória inicial. Beleza. E você, João? Na verdade, a fixação do Lemer que a gente faz é um parafuso de interferência que dá a fixação muito firme, e a fixação distal é a inserção natural do trato. Então, não tem nenhum problema, né? Fazer a reabilitação no ritmo que for ali, não vai interferir em nada com o lateral. Quer dizer, a reabilitação normal do cruzado para o mini Lemer é mais que o suficiente em termos de proteção. Perfeito, então. Então, mais uma vez, agradecer, João, Camilo e Antônio. Tá? Passo a bola para você, Funchal. Então, pessoal, primeiramente, alguém está com... Ligado aí? Bom, primeiramente, agradecer imensamente a presença de todos, né? Em especial os nossos convidados ilustres, né? É o Dr. João Maurício Barreto, né, do Rio de Janeiro, e o Dr. Camilo Elise de São Paulo. Não diferentemente ao Dr. Volney e ao Dr. Antônio de Lages, mostrar que a gente teve uma reunião extremamente profícua, né? Num assunto que interessa a todos nós, né, que fazemos joelho. Nós tivemos um total até no máximo de 69 participantes dessa reunião virtual, que é uma reunião que todos nós já temos bastante experiência em fazer. Então, eu acho que 1h18 é um tempo bastante grande. Aí agradecer, obviamente, a participação e enriquecimento aqui para a nossa regional, né, de vocês que participaram, né? Dizer que a nossa regional ela tem estimulado bastante esse tipo de educação, né, educação continuada de especialista, trazendo, obviamente, experiência aí de vocês para que aquele que faz joelho tenha, então, a capacidade de ver novas tendências, que são realmente as tendências novas da cirurgia do joelho para melhores resultados, né? Então, unicamente, agradecer a todos, né, e desejar um bom final de noite para todo mundo. Obrigado, pessoal. Obrigado, muito obrigado pelo convite, foi ótimo. Boa noite.